Salve galerinha, aqui é Júnior Rocha com mais uma entrevista para vocês, mas antes de falar dessa entrevista eu queria falar um pouquinho sobre o Photoshop Conference. Pois é, em virtude do Covid, dessa pandemia, o Alexandre Kiss e o Grupo Photopro tiveram uma sacada incrível e o Photoshop Conference mudou. E, cara, mudou para melhor na minha humilde opinião. Dessa vez o Photoshop Conference vai ser online e presencial. Como é que vai funcionar? Em setembro vamos ter uma semana que o Photoshop Conference vai ser online, ou seja, todos os inscritos vão ter acesso a palestras online, ao vivo, e assistir e ter bastante conteúdo. E ano que vem, em maio do ano que vem, vai ser em Campinas, como sempre, vai ser a versão presencial, ou seja, mais palestras, mais conteúdo para a galera que se inscrever no Photoshop Conference. Dia 16 de junho vai ter mais informações mais completas para você poder acompanhar, mas já segue lá, né, Photoshop Conference no Instagram e também acessa o site no dia 16 de junho, photoshopconference.com.br para saber mais. E agora vamos falar dos nossos entrevistados, né? Por que nossos entrevistados? Porque é o Grupo Luz. Eu falei com o Léo e com o Cauê Luz, eles que são especialistas em imagens híbridas, dão treinamentos, fazem fotografia publicitária. Cara, são pai e filho que são incríveis. E eu sou fanzaço deles, então, gente, vou parar de ficar falando e bora lá para a entrevista. Valeu? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Cauê. Tudo bom com vocês, meus queridos? Olá, lógico, tudo bem, super bacana. Quer dizer, de uma forma diferente, mas tudo bem e tudo indo assim com grandes novidades. E você, Cauê, Tudo tudo bem? certinho? Tudo bem também, graças a Deus, né? À medida do possível, a gente está driblando, né, toda essa pandemia aí. Tamo junto aí. Tamo Show! longe, mas junto. Show! Então, para quem a gente está com o Léo e o Cauê aqui do Grupo Luz, tudo começou com o Léo, fotógrafo que precisava de uma produtora, achou a Cris, e precisava de um retocador e fez um filho, que é o Cauê. Cara, e estou precisando agora de alguém que aproveite os teus ensinamentos, né, e faça 3D. Então, estou esperando o meu neto para aprender com você. Show! Aí conversa com as filhas com o Cauê aí, ó. Essa pressão aí, viu? É mais para as filhas. Show! Então, gente, a gente tá num período, né? Então, para quem estiver assistindo, a gente ainda está naquele período de quarentena em função da pandemia. E queria saber de vocês dois, né, como é que foi o impacto disso para vocês e que medidas vocês tomaram para se adequar a esse isolamento social e continuar produzindo? Júlio, o impacto, ele foi até, assim, eu posso te falar que eu tinha, numa segunda-feira, uma agenda que eu não conseguia administrar com o tempo, e em 2 dias ela estava zerada, né? Então, esse impacto, assim, todos os congressos caíram, todas as palestras caíram, todas as aulas caíram e todos os trabalhos caíram. Então, é óbvio que eu acho que não teve, né, nenhum fotógrafo, nenhuma pessoa da área de publicidade, da área de comunicação, que não sofreu um impacto muito grande, né? Muito. Agora, eu não posso te dizer que algumas coisas, mesmo que tão ruins como essa que nós estamos passando, você não possa tirar alguma coisa de proveito. Então, por exemplo, nós temos, né, o avanço
o avanço da internet, cara, ou seja, os online, as lives, as aulas online, elas ganharam uma força, e eu não paro de repetir isso, né? O que estava previsto de um aumento de 10 a 12% nesse ano daqui, em um mês subiu 25% a utilização online, seja por venda, por ensino. Então, veja, nós estamos vivendo, na verdade, uma revolução, e aí eu concordo plenamente que a gente vai acordar dessa para um novo, né? Com certeza. Eu, acrescentando o que meu pai está falando, eu concordo, né? Da mesma forma que sumiu uma agenda, apareceu 5 outras agendas, todas descontroladas, né? Porque a forma como a gente trabalha em grupo, à distância ficou péssimo, né? A gente não tem essa questão cliente, relacionamento e produção, né? Então, isso é uma coisa que mudou demais, né? Até alinhar demorou um tempo. A gente teve que se afastar quanto a todo o time, né? Cada um trabalhando na sua casa, mas aí você tem uma questão muito complicada que é a falta do hábito, né? Então você percebe que desregulou demais tempo de entrega, tempo de trabalho. Isso a gente acabou percebendo, né? E o ponto positivo são os cursos, né? Que a gente startou os cursos online, até pela necessidade, porque um dos cursos nossos, nós sempre tivemos cursos presenciais, e um deles estava para começar, né? E é um curso longo, de 4 meses, e aí a gente entrou numa conclusão aqui que a gente ia torná-lo digital, né? E acho que isso daí foi o que meu pai disse, né? Um aprendizado enorme, que é possível dar aula de fotografia e edição, em especial nesse caso de imagens digitais, que é o nome do curso, online. Lógico que a gente sabe que ele é híbrido, né? Parte dele tem que ser presencial e a gente está esperando passar essa pandemia. Mas tudo mudou para a gente, tudo mudou. Realmente, quando a gente escuta, né? Virou até uma frase, um chavão, né? Ó, você tem que estar perto do seu cliente, ó, você não pode se afastar do cliente. Realmente, se você não estiver perto, o cliente ele está precisando muito de você, né? E a gente sabe. E o cliente aqui, por exemplo, os que são online ou aqueles que estavam dependendo de alguma forma produzir material, começaram a estar mais próximo, ligar. E aí alguns que não conseguem perceber o potencial deles online se afastam. E se você não dá atenção para ele, porque assim, existe uma coisa muito, muito importante, né? Que nós que somos da área da comunicação, nós somos especialistas em comunicação. E o nosso cliente, quando ele nos contrata, ele espera essa comunicação nossa. E às vezes, quando existe uma mudança, assim, uma quebra de métodos, de paradigma, o cliente se perde, né? Ele não sabe o que fazer. E a gente tem que dar esse amparo para ele, tem que dar esse suporte, né? Tem que estar perto dele. E a gente começou a ver outros potenciais no mercado, né? Que é uma coisa que todos nós estamos aprendendo, né? Mas eu acho que o importante é deixar bem claro, assim, que essa mudança realmente é uma mudança, viu? Mudou para todo mundo, para todo mundo. Eu até vendo pesquisas e vendo outros influencers falar e etc., diz que isso fez com que a gente desse um salto tanto de tecnologia e hábitos que talvez demoraria 5 a 10 anos para acontecer e nós tivemos que fazer isso em 2 meses, em um mês. Mudar o nosso jeito de tratar o cliente, de abordar, de fazer reuniões, de fazer o trabalho, de aprovar o material, de aprovar conteúdo, e de transmitir essa o nosso conhecimento de uma maneira que até estava no plano do Léo e do Cauê de fazer o curso online, mas em função disso ia demorar, sei lá, uns 2 anos para botar uma plataforma funcional do jeito que é, e agora não, agora tem que ir no chute porque vai ter que ser assim. E é tudo novo, né? Por mais que você queira, assim, a tecnologia existe, está aí, já estava, né? Quer dizer, mas a verdade é novo. Então, você acertar, por exemplo, nós, na live que nós estamos fazendo, que estamos fazendo toda quinta-feira,
ela é bastante interessante porque ela foi crescendo, a gente foi errando e aprendendo e de repente tem muita coisa para aprender, né? Não é simplesmente ligar o computador e falar agora estou antenado. Não, você tem que aprender. Então a coisa está difícil. Por exemplo, sinceridade, eu não tinha o hábito de fazer compras pela internet, por exemplo, supermercado. Na minha casa, eu só compro pelo supermercado. Porém, não é só pela pandemia que eu vou continuar fazendo, não. Eu vou fazer porque eu gostei da forma de fazer. É muito prático comprar, né? Porque, por incrível que pareça, você tem tempo para refletir, você compra a coisa correta, você escolhe preço, você não compra por impulso. Então, é uma coisa que eu peguei para a minha vida. Eu acho que para o resto da minha vida eu vou comprar as compras da minha casa por internet. Esse hábito realmente ele veio, essa decisão de compra online, isso torna, né, tudo de forma diferente, né? Eu estava imaginando hoje a disputa de espaço em gôndola, como vai ser, né, no digital, pensando nos anunciantes, né, nos produtos. Mas eu também percebo, como meu pai está dizendo, que a gente, quando vai falar de plataforma, de curso, né? Eu não sei se foi na sua live, Júnior, ou uma anterior, que a gente estava falando um pouco sobre essa preocupação que a gente tem, né, de romper hábito, né? Acho que foi na do Davidson, foi uma anterior. A gente estava falando sobre como forma o hábito, né? E como você rompe o hábito. E a gente sabe que o hábito ele é um automatismo gerado com a recompensa, né? E você tem todos as características. Uma coisa que eu tenho que falar é muito curiosa, assim. A gente sabe que existe um horário para a terceira idade no supermercado. E uma das vezes que eu fui levar minha esposa no trabalho dela, aí eu parei no supermercado e era esse horário. Aí o segurança deixou eu entrar porque tinha um volume menor de pessoas. E a gente percebeu que dentro do supermercado, esse horário é o horário que as pessoas mais idosas têm para papear, para ficar lá. Elas não estão lá fazendo compra simplesmente. É um hábito de estar lá, né? É o hábito de estar lá, é o networking delas. É o networking delas, é a família delas, são os amigos delas. E a internet tem essa relação, né? Então, por exemplo, a recompensa para o meu pai comprar online é toda essa logística ao redor da compra dele, né? E isso traz isso como um valor importante para ele continuar fazendo isso. Por exemplo, ele tem mais tempo para estudar, ele não tem que ensacar, desensacar, passar no caixa, já está tudo resolvido, né? Então, essas são as recompensas. E quando a gente fala de curso, eu acho que foi esse a nossa preocupação desde o começo, né? Assim, nós não queremos ser mais um curso online, né? E outra coisa, essa mudança para o digital agora, de uma forma imposta, fez muitas pessoas fazerem coisas no imediatismo. E isso foi uma discussão que a gente teve em live também. E é exatamente essa questão. Será que a qualidade, a comunicação, a informação, ela está sendo bem feita, né? Então, assim, no desespero você vende o que tiver que vender, né? E aí essa é uma questão oposta, né? Então, existe sim um aumento, né, na convergência, né, das pessoas para o mundo online, mas com certeza vai ter um filtro aí. E como a gente está meio que já se planejando há um bom tempo e vendo os pontos positivos e negativos da internet, nós também temos essa intenção, né, de criar um produto novo. Então, se o nosso curso ele vira online, ele tem que ter a cara do Photoshop Conference com as nossas palestras, ele tem que ter a cara dos nossos cursos de imagem híbrida, ele tem que ter o mesmo potencial, a mesma qualidade. Ele não pode ser mais um curso online, né? Então, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado, né? E eu vejo que você tem esse cuidado, e a gente conversando, você e mais outros amigos meus que já têm curso online, você se preocupando agora nessa onda de todo mundo ir online, você reformular curso, você melhorar coisas do curso, né? Então, para a gente que está começando, a gente tem que tomar muito cuidado para não começar por baixo, né? Isso é uma problemática dessa onda da internet agora também. Mas deixa eu só complementar uma coisa que o Cauê está falando, que é super importante, e eu tenho batido bastante, porque
ao mesmo tempo que o mundo virou online e nós temos cursos, né, de cursos para tudo, né? Para aquilo que você quiser, você aperta o botão, tem alguém ensinando via online. Mas tem um problema que ainda a população não tinha conhecimento e ainda também não tem. É como filtrar o que é bom e o que é ruim. Né? Então, a gente tem uma galera, eu não me canso de falar isso, porque eu acho que é um desafio que o Grupo Luz tem que tomar. Nós temos 19 anos de Grupo Luz. E tem cara, né, 19 anos, deixa eu falar, 19 anos com esse formato, né? Porque, na verdade, eu tenho 30, 40 anos de... Fotografou Moisés, já... Não é só de A Santa fotografia, Sé, você não lembra lá no Photoshop mostrando a foto da Santa Sé? Mas na verdade não é só experiência de mais de 30 anos de fotografia, mas de ensino. Né? Eu dou aula desde da Focus em São Paulo, quando eu tinha 16, 17 anos, foi quando eu comecei a dar aula de fotografia. Agora, o que me revolta e me preocupa é a quantidade de cursos que estão sendo dados por caras que não trabalham com isso. Cursos que são dados por caras que têm meio ano de aprendizado e se acham fotógrafos. Fotógrafos ou manipuladores, você sabe, Júnior, tem um monte de gente ensinando 3D. Aí você vai ver para o cara e falar assim, então, quando é que você já trabalhou? Não, nunca, mas eu aprendi no Google. Quer dizer, então, o que eu acho que é preocupante é que ainda a população não sabe, o consumidor não sabe ainda escolher. Quando você compra roupa, né, e eu me lembro, eu sempre falo isso por causa do e-commerce, quando minha mãe ia comprar uma roupa, ela tinha que tocar o tecido para entender se o tecido era bom ou não. Né? Então tinha o toque. Então, a minha mãe abria a geladeira para ver o quanto cabia, porque não adianta o cara pegar e falar assim, não, cabe 200 quilos de coisa dentro dessa geladeira. Não, minha mãe tinha que abrir e olhar onde ia a verdura, onde ia a carne, para ver se ia caber. Agora, essa coisa toda está sendo feita online, então muita gente não sabe comprar. E estão comprando muito errado, muito. Tem muita gente comprando errado. Né? Por quê? Porque ela ainda não aprendeu a investigar aquilo que ela está comprando. Então, a nossa preocupação maior agora está sendo o quê? Fazer algumas coisas com muita base, com muita segurança, com muito carinho, para que quem compre, a hora que desligar, pegue e fale assim, cara, nossa, aproveitei demais esse curso. E eu acho que isso deve ser feito com tudo. Bom, eu mesmo já tenho vários cursos do Grupo Luz em DVD, dou aula presencial, dou aula online, vocês também. Queria saber dos dois, né, também, o que muda, o que você tem que se policiar em mudar quando você está pegando aquilo que é presencial e transformando no online. Que diferença tem isso na tua metodologia na hora de ensinar para o público? Júnior, você sabe, é legal, essa tua pergunta é muito bacana, porque você sabe, né, que você dá aula há muito tempo, você é um instrutor fantástico, e a gente entra numa sala de aula presencial, você olha para o aluno, você sabe qual pergunta ele vai fazer. Né? Você conhece o cara e vê a dificuldade dele, está no semblante dele. Né? Então, é óbvio que você direciona algumas coisas para aquilo que ele quer. Quando você faz online, você está num problema que você não está olhando para o teu aluno, você não está vendo a expressão dele de dúvida ou não. Então, o que eu acho que é o nosso maior trabalho é ter que ser muito mais explícito do que a gente é no presencial. Quer dizer, eu tenho que falar de uma forma que eu consiga atingir tanto aquele que sabe mais como aquele que sabe pouco. Eu tenho que estar prevendo as dúvidas. Então, por isso que o pessoal fala assim, nossa, mas de repente é fácil gravar, você já tem essa... Não é fácil gravar. Não é fácil porque não é igual ao presencial. É muito mais trabalhoso, é muito mais elaborado uma aula, porque esse bate-papo que a gente está aqui, ele é um bate-papo delicioso, gostoso, mas é livre.
Agora, se eu tivesse que escrever tudo que eu estou falando, cara, a gente ia demorar uma semana para até o que a gente falou até agora, para que eu escrevesse. Complementando, Júnior, é assim, eu sou professor universitário, né? Eu dou aula na Estácio e na Universidade do Brasil. Dou aula no curso de Publicidade e Propaganda e no curso de Jornalismo. E é uma posição que é muito importante e, inclusive, que todos nós saibamos, né? Quando você parte de um princípio que, na teoria da comunicação, para você poder continuar da sequência uma mensagem, você precisa saber se a pessoa ela recebeu, né? O receptor, eu emito um sinal. Isso é uma mensagem se o receptor compreender. E para eu entender que esse receptor compreendeu, existe uma coisa chamada feedback, né? Então, na história, na ideia da teoria da comunicação, não é só emitir um sinal e o receptor recebe. Para essa comunicação ser completa, você tem que ter o feedback. E eu acho que esse é o ponto-chave da aula presencial, que a aula online precisa se adequar, né? Você precisa ter suportes de feedback. Não adianta nada você ministrar uma aula online, gravar todo esse material, mas você não tem certeza se o aluno está compreendendo ou não, se ele está aprendendo ou não, se ele está satisfeito ou não, se o que você ensinou deve ser corrigido. Às vezes, eu me pego hoje, né? Isso é muito curioso, que é o que meu pai disse, né? São 19 anos nesse formato, né? São 19 anos de grupo ensinando imagens híbridas, né? Fotografia, pré-produção, produção e pós. E aí, em faculdade, são 12 anos que eu ministro aula. Aí você pega uma estrutura presencial, onde você, a cada aula, você recebe o feedback do aluno e você melhora essa aula. Você já sabe aonde você tem que ferir o aluno para que ele entenda aquela informação. Não é só despejada como é a internet, né? De certa forma. Então, esse é um dos grandes problemas online que a gente sempre passou, né? Assim, como fazer um treinamento, um curso com qualidade, de formação mesmo. Formação que eu falo assim, a pessoa adquiriu o seu conhecimento, aquilo que você quis passar, e ela se formou naquilo, né? Uhum. Não é mais uma informação, acho que essa é a questão. Existem muitos críticos que falam assim, imagina, a internet é transformadora, o excesso de informação que se tem, né, o quanto se tem não se tinha antes, é verdade, mas não existe uma orientação para essa informação, não existe uma hierarquia, não existe uma ordem vertical, é tudo horizontal, você não sabe o que é mais importante, o que vem primeiro, o que eu estudo primeiro, qual é a... Então, assim, se você não tiver um conteúdo muito didático e, ao mesmo tempo, com feedbacks, eu acho que você acaba tendo uma problemática enorme. Eu acho que foi isso que mais segurou a gente no online, pelos DVDs, pelos materiais que a gente sempre criou online para as editoras, para as plataformas, e que a gente sempre percebeu. Por exemplo, eu tenho um curso para formação, tem um concurso público que é Polícia Civil. Eu e meu pai, nós gravamos um curso numa grande escola aqui no Brasil, que passa esse treinamento para quem quer passar nesse concurso público, que é fotografia fotoforense, né? Então a gente fez um curso para eles. Eu não tenho feedback, eu não tenho informação nenhuma se esse curso ele foi positivo ou negativo, a não ser quando esses alunos que passam no curso me mandam uma mensagem assim, nossa, eu tenho que te agradecer, porque eu já estou há 1 ano fazendo isso, mas eu não tenho feedback imediato. E aqueles alunos que não passaram, o que será que faltou? Né? E esse curso online é essa a questão, né? Como a gente realmente, como profissional da educação, forma o profissional na imagem, né? Acho que essa é a questão. Show. Realmente, o feedback no online, a gente ainda tem que achar ferramentas melhores para medir processos, porque realmente é mais complicado. No presencial, a gente tem o feedback ali, a gente vai atualizando a nossa metodologia muito rápido. Tem vezes que alunos meus, eu como ensino, tipo, Photoshop básico eu ensino 1 vez por mês. Às vezes alguém me pergunta se eu faltar, eu posso recuperar na outra aula? Eu disse,
Poder pode, mas saiba que a outra aula provavelmente ela vai ser diferente, porque É. todo o conhecimento vai sendo adaptado de acordo com a turma naquele momento, e daí você vai invertendo às vezes uma coisa, um conteúdo, outro, em função de adaptar para melhor para aquele grupo que você está envolvido. Aqui no online não, a gente tem que ser genérico, a gente tem que supor que ninguém sabe nada, que todo mundo não sabe nada e adaptar isso, né? Agora eu quero falar um pouquinho, falar de fotografia com o Léo. Fiz uma pergunta para os outros fotógrafos e sem sentido filosófico, por favor, sentido filosófico, todo mundo já faz. Mas queria saber assim, para o cara que vai fotografar, quer iniciar, por exemplo, numa fotografia de publicidade, seja produto ou alimento, o que não pode faltar na mochila desse cara? Você não quer que eu seja filosófico, mas, na verdade, assim, é impossível eu falar para alguém que está querendo começar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Isso já há algum tempo, não é pandemia, não. Isso é uma geração nova, né? Aonde acha que a percepção, há uma confusão muito grande, onde a percepção do momento, então a noiva escorreu uma lágrima, ela deu um sorriso, jogou alguma coisa, é a única coisa que importa. E eu na live agora com a Camila, eu achei lindo, maravilhoso, porque a Camila ela tem uma percepção fantástica do momento, né? Então, quem for fazer casamento, reportagem, esse tipo de coisa, lógico que ela tem que ter aquele uau, é agora, né? E apertar o botão no momento certo, mas que isso não pode de forma alguma acontecer sem ter técnica. Então, se o cara não tiver uma bagagem nessa mochila dele de técnica, de entender o que serve cada um dos equipamentos e qual momento ele deve estar utilizando, não adianta você ser um cara... eu tenho um palestrante, eu não posso falar, né? Mas o cara reza, né? E ele evangeliza que as pessoas devem aprender a sentir. Ótimo, super bom, super legal, mas sem técnica não existe fotografia boa. Então, o que o cara tem que ter na bagagem mesmo, ele tem que, se ele comprar, isso eu acho que resume muito, Júnior, a tua pergunta. Se ele comprar qualquer que seja a máquina, tá? Vamos comprar uma máquina da Canon, qualquer, X, ok. O que ele tem que fazer? Conhecer aquela máquina de cabo a rabo, para que serve. É isso que ele tem que ter. Se ele tiver uma lente 1855, cara, ele tem que conhecer o que a 1855 faz, tecnicamente. Não é o momento, é a capacidade de resolução, a capacidade de definição. Como que essa lente reage a cores, quais as distorções que ela dá. Isso que é importante. Show. E, Cauê, quando alguém diz para você a seguinte frase: eu sei o básico do Photoshop, o que você subentende que a pessoa sabe? É bem curioso, é bem interessante essa pergunta, né? E você está fazendo essa pergunta tentando imaginar o que eu imagino ou tentando imaginar quem respondeu essa pergunta? Bom, vamos dizer assim, porque eu quero saber o que você imagina que essa pessoa saiba quando ela falou, eu sei o básico do Photoshop. Ok, então, quando a pessoa diz para mim, eu sei o básico do Photoshop, a primeira coisa é entender quem é a Adobe, quem é o Photoshop, como instalar o programa, saber dar zoom, mexer na imagem, saber usar algumas ferramentas no menu, por exemplo, os ajustes, né, as ferramentas de ajustes, né, brilho, contraste, equilíbrio de cor, conhecer, no mínimo, as janelas, né, saber que existem janelas e camadas, e fazer algum tipo de seleção. Se é varinha mágica, se é laço retangular, elíptico. E para mim, a pessoa saber o básico, ela precisa conhecer as ferramentas do Photoshop e depois de executar essas ferramentas, ela precisa saber salvar, né? Então, saber o que é um JPEG, o que é um PSD,
que é um TIFF, por exemplo, um PNG, ponto. A base, na minha visão, é que a pessoa ela consiga instalar um programa, abrir o arquivo dentro de um programa, fazer alguma coisa, salvar e entregar. É isso que eu imagino. Uhum. Porque, realmente, gosto dessa pergunta, porque tem gente que pensa que o básico é ser já uma coisa muito ninja dentro do Photoshop. Tem gente... Não, cara, o básico é fazer a ferramenta. Se ficar bom ou não, aí é outra história, onde entra o lado que o Léo toca muito, que é a técnica. Mas saber o programa é uma coisa, saber a técnica é outra, e os dois juntos te faz ir muito, muito além, né? É que nem eu brinco que eu faço um monte de coisa com madeira em casa, né? Então eu digo, cara, mas eu de longe não sou um marceneiro. Mas, cara, eu sei pregar, eu entendo um pouco de estética e eu consigo fazer um móvel básico de madeira. Então eu digo, eu tenho que aprender bastante coisa, né? Tem que adquirir conhecimento de como se usa certas ferramentas e entender um pouco mais dos processos. Mas isso eu sempre digo, que a gente tem que pegar e trazer de algo do dia a dia e fazer esse comparativo para a pessoa entender, muitas vezes, o que é uma coisa e o que é outra, né? Básico é pegar um martelo e pregar. A técnica é pregar o martelo corretamente no ângulo certo para ficar firme e móvel. Exatamente. Eu acho que a maior questão é assim, quando a pessoa acredita que ela passou do básico, né? Acho que pior a situação, porque existe uma visão enorme do que é ser básico, né? E qual é o seu limite, né? Eu acho que aí é para pirar o cabeção mesmo, porque eu imagino nos seus cursos, que isso acontece nos meus também, você eu não quero fazer o curso básico de Photoshop, porque eu já sei o que é básico. Então eu quero fazer o avançado, ou intermediário, ou qualquer nome, né? Mas a pessoa ela não consegue definir o que é básico para ela, né? E às vezes você vai fazer um curso avançado e falta muita coisa básica, por exemplo, não saber o que é camadas, não saber o que é um layer de ajuste, não saber o que é efeitos nessa camada. Né? Aí você vai falar de canais, pronto, acabou a vida da pessoa. Ela nunca sabe se ela está na janela camada, se ela está na janela canais ou se ela está na janela demarcadores. Aí juro, aí vira aquela zona. Então, esse é o que eu passo, e com certeza a maioria dos instrutores passam, né? Sim, principalmente canais. Canais, isso é um assunto para um outro dia, para um outro momento. Uma vez eu dupliquei, não está acontecendo nada, mas o que você duplicou? Aqui, ó, tá aparecendo. Aí você fala assim, não, mas aqui é o canais. Ctrl J duplica a camada, não duplica canal. Cara, a gente passa, cara, é exatamente isso. Show. E falando de processo, Léo, para quem não conhece muito de fotografia, queria que você falasse de dois caras que você usa muito no seu dia a dia, que é o cartão para bater o cinza, para bater o neutro, e o fotômetro, né? Fazer a fotometria. O quão importantes são esses dois equipamentos no seu dia a dia e para leigos, vamos dizer assim, queria que você falasse para que eles servem e como que eles podem auxiliar para você ter uma fotografia. Se tem alguma maneira de fazer algum handmade aí para quem não tem grana para comprar um profissional, para dar uma enganada. Júnior, é fantástico, porque é assim, a nova geração, né, ela não entende o que é um sensor de uma máquina fotográfica. Então, quando antigamente, né, você deve lembrar disso, que você pegou a parte analógica, você ia e comprava um filme, aí aquele filme era o teu sensor. Só que era muito claro que se você comprasse aquele filme, né, fazendo o papel do teu sensor, e ele era de 400 ISO, ou na época ASA, né,
Isso quer dizer que aquele filme precisava receber uma certa quantidade de luz. Aí você ia na tua máquina, colocava na tua máquina e você tinha que dar a luz correta para o filme de 400 ISO, porque se você desse mais luz ficava claro, se você desse menos luz ficava escuro. E ficava muito claro, porque quando você ia no laboratório, você revelava, o cara falava para você, ó, estourou, ó, subexpôs, quer dizer, a foto ficava clara ou escura. Quando veio a digital, isso continua acontecendo. O teu sensor precisa de uma quantidade correta de luz. Acontece a mesma coisa, se você der mais luz, ele vai ficar mais claro, se você der menos luz, ele vai ficar mais escuro. Porém, na digital, existe um processador que pode dar uma tapeada nisso, ele pode dar uma resolvida nisso e fingir para você que está legal. E é isso que as pessoas não entendem, né? Então, ela compra uma máquina fotográfica e ela acha, né, que aquela resolvida que o processador deu já é o suficiente para ela fotografar. Enquanto, quando, né, se faz o curso comigo, você sabe, eu tenho batido muito isso nas minhas palestras, que você tem que ter cada vez mais, né, preocupação com a fotometria, com a medida da luz. Então, nós temos dois, como você falou. Nós temos o fotômetro, né, que muita gente reza e diz que fotômetro já era. Não, fotômetro nunca foi tão importante como é agora, para quem conhece fotografia. E os alvos, né? Os alvos realmente sempre existiram, né? Até tem uma brincadeira que a gente fala do Mary Lou. Mary Lou, para quem estiver assistindo e lembrar desse termo, Mary Lou era um alvo que você fazia na época de laboratórios, que era o quê? Uma forma, né? Um color check, que você bate e você vê se ele está legal ou não, pelas características daquele material que você fez. O color check resolve a vida de quem quer fazer uma boa fotometria. Quem quer fazer uma boa foto, depende, olha, se você quiser ter cor correta, se você quiser ter densidade correta, se você quiser ter detalhes corretos, você deveria sempre utilizar um color check. Ele é mais fácil do que a operação com o fotômetro, né? Então, mas são dois equipamentos essenciais e que são importantes, são muito importantes. Tanto é que toda máquina fotográfica, qualquer que você compre, a primeira coisa que ela tem que ter é fotômetro, né? De tão importante que é isso. Quer dizer, é simples, é totalmente simples. É uma coisa assim, quando você entende como funciona o fotômetro, ou melhor, quando funciona o sensor, você entende perfeitamente para que serve o fotômetro. Show de bola. Então, e agora vamos falar um pouquinho de Photoshop Conference, que, né, vai rolar em setembro. Essa vai ser quantas vezes já? 10ª? Cara, a nossa é a 13ª vez que a gente está entrando no palco do Conference. Nossa, já é adolescente. Adolescente. E pois é. E aí, 13ª vez no palco do Photoshop Conference, né, com o nosso amigo Alê. E, poxa, o que inventar dessa vez, né? Da onde que vocês buscam inspiração para criar essas palestras incríveis, para criar essas coisas assim? E como conseguir, a cada ano, surpreender de alguma maneira, mostrar uma coisa diferente de outra maneira, porque, afinal de contas, 13 palestras, fora palestras secundárias, vamos dizer que vocês dão bastante a principal, vamos dizer assim, em palestras menores. São mais de 20 palestras, com certeza. Como inovar em cada uma delas, assim, nesse ano agora? Qual que é o desafio de bater a anterior e a anterior? Cara, a minha vida sempre nesses 13 anos sempre foram assim, né? Antes e depois do Conference, né? Então, você sabe, né? Eu, Cauê, Cris, você, todos os participantes do Photoshop Conference, nós amamos aquilo que a gente faz, né? A gente faz por carinho, a gente faz por amor mesmo.
O Alê é um cara que a gente respeita demais, ele tem uma inteligência fantástica e ele consegue reunir centenas de pessoas num só lugar, onde todos trocam informações. É muito engraçado, porque o conference, alguns sobem ao palco, eu, você, né, o Cauê, a gente sobe no palco. Mas, na verdade, todos ensinam lá, todos aprendem. Isso eu acho que é a grande magia do conference. E a nossa proposta do Grupo Luz sempre foi de uma forma, a gente, porque isso é um outro problema que acontece muito nesse país, cara. Na verdade, eu já vi isso em outros países, mas, na verdade, o Brasil está tomando isso como regra. Congresso é para ver as coisas e não é para aprender, né? Então, você tem um monte de congressos aí que é super lindo, super bacana, tudo uma casca de ovo, tudo feito assim para o cara sentir vontade de comprar um outro curso, para o cara ir num outro lugar, para o cara adorar ou contratar aquele que está falando. E o conference, ele foge disso. Porque o conference são 3 dias de aula mesmo. Cara, a gente sabe, nós como instrutores, a gente fica observando os participantes e todo mundo lá sai com cara de atordoado. O cara sai atordoado de tanto que ele aprendeu, ele está tentando assimilar as coisas. Então, quando nós começamos com o conference, e o Cauê, na verdade, que me levou para o conference, né? Eu levei o Cauê pela primeira vez, eu fiquei esperando ele na porta, porque ele não tinha idade para ir sozinho. Aí depois ele me levou para o conference, efetivamente. Mas qual é a nossa preocupação? É levar um conhecimento técnico, né? E não é um conhecimento técnico inovador. O que a gente quer sempre é mostrar uma razão técnica para você fazer as coisas. Então, eu sempre busco temas, né? Que eles têm um porquê daquele tema naquele momento, e aí a gente busca o quê? A mostrar que para fazer determinada imagem foi necessário pensar algumas coisas. Então, eu me lembro quando eu me surpreendi, tá? Foi muito bacana isso, que estava todo mundo utilizando, né, jogar tecido para cima. Então era super bacana. Você pegava uma modelo e jogava tecido para cima. Pegava uma mãe e jogava tecido para cima. Tudo voava. Mas as pessoas não tinham a menor ideia o porquê voavam. Até muitos conseguiam fazer o que conseguiam fazer a técnica, né, que não é difícil, de fazer um tecido voando perto de uma modelo. Agora, por que se fazia aquilo? Poucas pessoas sabiam, pouquíssimas pessoas sabiam. Colocar o E, na tecido verdade, voando dentro de um contexto, na verdade, né? quando você pega hoje em dia, né, você pega aquelas mães e aí as noivas, né? Toda noiva tem um vestido voando, né? Agora, por que se faz isso? Porque isso não é novo, isso não foi uma novidade, isso foi uma técnica antiga que os pintores resolveram para colocar, por exemplo, quem era anjo tinha asa e voava, mas quem era uma entidade, quem era um deus não tinha asa, ele flutuava. E como você fala que uma pessoa é endeusada? Através do quê? Ela está flutuando, então por isso o tecido voando. Na verdade, é essa a história. Aí, essa é uma parte que você deve entender. Então, tem coisas que são ridículas, onde o pessoal coloca o vestido voando, o tecido voando. Agora, uma coisa bastante interessante é você entender técnicas, e tem inúmeras técnicas para você fazer isso. E é isso que a gente quer mostrar no conference, o porquê. Então, a gente sempre tem um porquê, né? E o como você deve fazer. E assim, nesses 13 anos, está sendo assim. E a Cris tem que correr atrás de conseguir as coisas para vocês fazerem acontecer. Cara, eu e o Cauê, a gente sempre parte a criação, parte da gente, né? A gente analisa mais essa parte. E a hora que a gente resolve, a gente joga a bucha para a Cris. Agora você resolve. Né? Dane-se você agora. Como é que a gente vai fazer uma árvore de 3 metros de altura lá no Photoshop Conference? Tipo isso. Nós já fizemos nevar, nós já fizemos a árvore, a gente já fez chover, furacão, a gente já fez voar, a gente fez espaço, a gente já fez de tudo. Aí, Júnior, uma forma de
desafiar a Cris, aí eu falo assim, aí eu lembro de você, Júnior, eu falo assim, ó, ou você arranja isso na produção, eu vou fazer em 3D. Aí ela fica brava. Aí ela fica brava e ela vai atrás da parte de produção. Então, até aqui já está implicitamente respondida, né? Que não basta ser um bom retocador, não basta ser um bom fotógrafo, mas você precisa também ter uma equipe de backstage que lhe dê suporte para conseguir realizar todo o processo também, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes agravantes que nós temos hoje, pensando em conhecimento, né? Nós temos muita coisa já preparada, já pronta, e às vezes falta esse insight, né? Essa conexão de se fazer coisas, né? A gente está tão acostumado a ter banco de imagens, a ter toda uma estrutura preparada, que a gente acaba não sendo mais tanto artista, né? A gente acaba fazendo colagem, acaba grudando uma coisa na outra, e aí entra alguns pontos, né, que às vezes isso é questionado, que é assim, mas por que o meu não ficou tão real? Nossa, mas por que isso não ficou, não deu liga, né? E aí a gente fala assim, mas espera aí, você conheceu a técnica, você preparou, você foi atrás da produção, eu tenho alguns alunos, inclusive do Conference, né, que eu acabo ministrando algumas mentorias, né? Então eles estão desenvolvendo algum material, aí eles começam assim, Cauê, mas eu tô com dificuldade nisso. Assim, mas você fez o seu assets? Você fez o seu material? Você foi lá e fotografou? Né? Você, Júnior, é um cara que vive construindo material para você produzir as suas imagens. Você é uma pessoa que, para você criar toda a sua linguagem, todas as suas peças, você vai lá e provoca o clique, você captura, você pensa sobre isso. E muitas das vezes o imediatismo, né, de ter um Photoshop, ter ferramentas, ter o banco de imagem, já resolve o processo, né? Parece resolver o processo. Então, não, pelo contrário, você tem que ter a parte de produção, né, a pré-produção, a produção fotográfica e a pós, né, que é isso que a gente mais discute junto, né? E algo que eu também sempre falo para os meus alunos e etc. Mas daí eu vou lá num site X lá e baixo o vetor, ou enfim. Ele diz, cara, aí é uma questão do que você quer. O imediatismo que você falou, né, de ter o material, entregar e boa, ou você quer ser o cara que os outros vão querer comprar a imagem para utilizar? Você quer ser o cara que usa ou ali lá na frente você quer o cara que eles querem ter a tua imagem? Você está vendendo o algo exclusivo, o algo que você produziu, né? É diferente. E sempre que a gente cria conteúdo próprio, a gente acaba aprendendo coisa pra caramba. Realmente. Não, e fica muito mais rico, né? Porque nós, com o curso de imagens híbridas, a gente sempre ensinou que é muito importante você, por exemplo, quando você pega, e você sabe disso muito bem, né, Júnior, quando você faz em 3D ou uma ilustração, que tudo tem que se encaixar, óbvio, né? Então, o que a gente vê de absurdo, que a grande maioria do pessoal que faz fusão de imagem, ele pega uma imagem que foi feita com uma grande angular e coloca uma modelo que foi feita com uma TED. Para quem não entende fotografia, isso fica esquisito, mas para gente que entende de imagem, isso fica no mínimo, né, ridículo. Então, o cara que não faz as suas próprias imagens, ele em geral, ele comete esse erro porque ele não tem nem acesso para saber se... Ele é pouco conhecedor. Por exemplo, eu bato o olho numa imagem, eu sei exatamente com que lente foi feito. Agora, isso é uma característica de um fotógrafo que está há muitos anos analisando, vendo isso. Agora, o cara olha, né, ele vai no banco de imagem dele, ele olha uma foto, ele acha bonita a foto, mas ele não analisa tecnicamente a foto. Aí ele junta com outra foto que ele achou bacana, mas que não tem a mesma característica, que é impossível do olho humano ter essa percepção. Então fica aquela coisa falsa. Exato. E não sei se o Cauê concorda comigo, mas acredito que sim. Mas principalmente a gente que está mais na mão do retocador, né, sendo o cara que vai dar a finalização de uma imagem, a gente acaba
é quase que obrigatório para a gente conseguir entregar um produto de qualidade, a gente ter que entender do trabalho de todo mundo que veio antes da gente, né? A gente tem que entender um mínimo de fotografia e iluminação para conseguir fazer uma pós-produção, de entender de como o material daquele objeto se responde fisicamente para fazer uma fusão de um produto. E no final das contas, não basta você saber só o Photoshop, você tem que saber a bagagem dos outros profissionais, não tanto quanto o Léo, vamos dizer assim, mas você tem que entender um mínimo de fotografia, um mínimo de produção para conseguir realizar corretamente uma fusão de imagem, uma imagem híbrida, por exemplo. Exatamente, eu concordo, assino embaixo, e isso é o que a gente procura ensinar, né, Júnior? O curso de imagens híbridas, que virou uma definição para a gente, né? Existe no conceito de imagem, existe os paradigmas que se constrói a imagem, né? Não importa qual é ela, se é escultura, se é pintura, se é fotografia, né? A gente está falando de imagem, não de fotografia. E toda vez que você vai construir uma imagem, você tem 3 áreas que são muito estudadas, que é a pré-produção, a produção, que é o momento da concepção, né? E a pós-produção, que é o refinamento, é o processo de expor aquilo ao mundo, né? A revelar isso ao mundo. Isso, ele se encaixa muito com uma coisa que a gente estudou depois, né? Que até no conference passado eu estava mostrando o meu mestrado sobre imagens, né? Eu estava falando sobre isso no processo de educação ambiental, e eu estava falando um pouco sobre essa questão, né? Que é fundamental para se construir uma imagem, você precisa conhecer o que antecede e o que procede. Se você não souber pré-produção e pós-produção, você não pode ser um fotógrafo. É a mesma coisa você ser um retocador, um ilustrador, um artista digital e não entender nada de fotografia. Ah, mas eu me viro com 3D. É impossível você ser bom em 3D se você não conhecer física, ótica. Você precisa conhecer fotografia. Ah, mas eu sou ilustrador. É impossível você ser um ilustrador se você não conhecer luz e sombra, que é físico. E isso se estende à pré-produção, porque você sabendo tudo aquilo que antecede o seu trabalho, isso vai te ajudar a produzir um trabalho. E depois de produzido, como revelar ele. Então, assim, eu assino muito embaixo a sua posição, porque esse é o conceito de imagens híbridas. Porque eu tento ilustrar, né, com a palavra híbrida, que as imagens elas são construídas, a sinergia das áreas constrói a imagem. E que não necessariamente você tem um insight feito pelo fotógrafo, e essa imagem é feita só pela ideia do fotógrafo. Não, se você juntar a produtora com o fotógrafo e o retocador, você vai ter uma imagem potencialmente mais compreendida e esclarecedora e bem feita, porque os 3 juntos estão fazendo essa imagem. Isso é ser híbrido, é você usar 3 meios para fazer uma imagem, né? Então, assina embaixo, Júnior, lógico. Show! E voltando ainda, falando de treinamento, não é vingança, tá, Léo? Por mais que eu vou te devolver uma pergunta que você me fez na live, mas, e como você mesmo comentou no vídeo, a gente procura lá no YouTube, no Google da vida, curso de Photoshop, e aparece 300, 400 caras fazendo, e como medir isso. Então, Léo, como que qual a dica que você dá para quem está assistindo para conseguir encontrar, independente da área que seja, um treinamento online de qualidade? Bom, primeiro que é claro, né? É assim, é você usar o próprio Google para você pesquisar o que você está comprando. Então é óbvio, eu vou comprar um curso do Grupo Luz. Ok, peraí, eu vou lá e vou pesquisar Grupo Luz. Eu vou ver o que Grupo Luz já fez na vida. Eu vou pesquisar o que Leonardo Luz já fez, o que o Cauê Luz já fez. Então, você tem que ter referências para você comprar. Não é por causa do título, né? Eu quero fazer imagem híbrida, então vou comprar. Não, peraí. Quem está te ensinando?
ele trabalha com isso para poder falar para você o que é o que o mercado quer ou não. O cara que está te ensinando, o cara que você está comprando para comprar esse curso, ele tem uma bagagem didática para fazer isso, ele já deu aula na vida dele. Isso faz total diferença. Porque o Alexandre Kiss, por exemplo, eu vou citar, porque esse cara, ele tem uma didática para falar que não tem pessoa que não se apaixone quando ele está ensinando qualquer técnica de Photoshop. E ele fala, ele tem um som absurdamente sincronizado com aquilo que ele vai falar. Isso é didática, gente. O Cauê ele consegue, ele tem uma postura para ensinar de uma forma muito coerente e muito também com sincronia com o tempo, né? Isso faz com que você aproveite mais aquilo que está sendo ensinado. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar um curso, é tal como eu quero comprar, sei lá, algum produto. Eu vou pesquisar um monte daquele produto para saber aquilo que me oferece qualidade. Simples assim. Só para complementar, Júnior, eu concordo. Eu acho que você, como que você, eu vivo falando isso para os meus alunos, principalmente agora no que a gente está falando, né, do digital ser imediato, né? As pessoas pararam de ter fãs, Júnior. As pessoas pararam de ter mestres, pararam de ter guru. É muito complicado nessa fase digital que as pessoas não conseguem mais seguir pessoas pelo gabarito que essa pessoa tem, né? As pessoas seguem hoje pela quantidade de like, pela quantidade de curtida, pela quantidade de seguidor. Mas como meu pai disse, poucas pessoas conseguem perceber por detrás dessa casca superficial o quanto essa pessoa ela contribuiu para poder ensinar, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, o Ale. O Ale é meu mestre, meu guru, que provavelmente é seu também, Júnior. Nós transpiramos toda a ideologia que o Ale criou, né, cara? Então, assim, por detrás do gabarito que você tem, Júnior, você segue uma pessoa, você segue o Ale pelo que ele é. Quem ele é? Ele é o papa do Photoshop. Ele é um dos maiores conhecedores de Photoshop da América Latina. Ele tem livros, ele tem uma história na área de pré-impressão, na área gráfica, toda essa área envolvendo o material dele. Agora, o quanto ele contribui para essa área, pensando no Photoshop Conference, olha quantas pessoas ele transforma com isso. Né? Agora, você pode entrar na internet, você vai encontrar o fulano ali da esquina que tem 70, 80 mil seguidores, e na hora que você vai perceber para quem ele trabalhou, o que ele fez, quantos eventos, quantos livros, o que mais ele fez sem ser aquilo que ele está disponível a ensinar. Né? É o seu caso, ou como o meu caso, você é instrutor, professor, você dá aula em várias... na escola, que eu não lembro o nome da escola, qual é o nome da escola, Júlio? ProWay, que é super conhecida aí em Blumenau. Aqui em Ribeirão, eu dou aula em 2 faculdades, eu tenho um histórico de 13 anos na área. Meu pai, os trabalhos que a gente já fez, uma das coisas que me enche mais de orgulho é saber que o Faustão, naquele espaço que ele sempre divulga um artista, se você olhar aí no histórico do Faustão, um dos finais de semana, foi no Dia das Crianças, o Faustão anunciou meu pai como artista de umas fotos feitas na Raptal. Agora, quanto eu e meu pai tem de seguidor na internet? Quanto a gente é reconhecido nessa área digital? Quer dizer, a gente não está discutindo aí a quantidade de curtida, a gente está discutindo assim, será que as pessoas têm gabarito para poder ter um processo de ensino e você está preparado para colher esse ensino, né? Você como aluno, você está preparado para filtrar o que você vai adquirir de conhecimento? E você está adquirindo da forma certa? Você está escolhendo da forma certa, né? Então, eu acho que é isso que eu queria complementar com o que o meu pai estava dizendo. Show! E concordo completamente com ambos nessa citação. E, Cauê, tu separou um materialzinho para mostrar para a galera? Pô, o que você quiser, Júnior.
E você? Mas, deixa, é que nós estamos falando aqui, me vê uma coceira muito grande, eu tenho que falar. Então vamos coçar a tua coceira. Vai lá, fala, querido. Porque o que o Cauê falou, e é extremamente verdade, mas eu tenho que complementar com uma bandeira que eu venho há muito tempo levantando, que é esse preconceito contra o pessoal do interior, né? Então, e isso é importante, porque tem muita gente que dá curso e pega e fala assim, nossa, olha como que eu fiz para a empresa tal produto. Na verdade, ele foi um pequeno participante daquilo lá, mas ele coloca o nome da empresa como se ele estivesse fazendo tudo. E eu digo que o que é mais importante para você aprender não é o que aquela mega empresa que tem 200 mil reais para fazer uma foto fez, que envolveu 1 milhão de pessoas para fazer. Eu estou falando daquele cara que faz o mercadinho do lado, que precisa de uma foto sua e precisa de qualidade. E você tem que saber como é que faz para aquele cara. Porque não adianta você pegar uma foto que foi feita com uma Hasselblad, por exemplo, ou que foi feita com Mega Master computador, em pouquíssimo tempo, e de repente você está ali com dificuldade para fazer, porque você não tem nada disso. Então, é importante investigar isso também, porque existe uma série de enganadores. A gente sabe disso. E o que a gente quer, na verdade, é uma coisa muito clara, técnica, só. Show, perfeito. Eu entendo, eu faço parte, vamos dizer, desse grupo que apoia essa galera de interior, essa galera que atende o pequeno. Eu digo, eu atendo basicamente indústrias, mas são indústrias de pequeno porte, que não tem grana para contratar uma grande agência para fazer todo um estudo, uma pré-produção e vai investir 100 mil reais num clique. A gente tem que entregar da mesma maneira que o concorrente multinacional, a gente tem que entregar uma imagem à altura, com técnica, com qualidade, e dentro do orçamento do cara de pequeno porte ou de médio porte e a gente tem que conseguir balancear isso e a gente é capaz de entregar, sim, algo de qualidade para esse cliente que não perde em nada para, às vezes, alguma produção muito grande. E para complementar, que eu acho muito importante, assim, nós temos, no interior, nós temos mais gabarito, às vezes, naquele processo do que uma grande empresa quando a gente fragmenta isso. Por exemplo, para a gente produzir uma imagem, e eu comecei a perceber isso quando eu comecei a seguir grandes produtoras, grandes estúdios, e aí você vai ver aquele trabalho maravilhoso, lindo, feito com back digital, feito assim, pixel a pixel. É assim, eu quero chegar no nível desse cara. Quando você vai estudar por detrás disso, a equipe que produziu aquela imagem foram 10, 15 pessoas para se produzir aquela imagem. E por detrás dessas 10, 15 pessoas, tiveram 1 mês para se produzir a imagem, né? Então, é uma coisa que no interior não existe, né? Você não tem um back digital, você não tem uma equipe de 10 pessoas e você não tem 1 mês para produzir. E nós, do interior, somos nivelados com qualidade, não tendo back digital e entregando mais rápido que esses caras. Isso significa que a gente tem que se desdobrar para arranjar uma forma de nivelar essa deficiência que o mercado do interior tem, que é pouca verba e tem que entregar rápido, né? Então, quantas vezes o mérito é muito maior de trabalhos menores, porque o nível de produção e time para se fazer é muito menor, cara. E aí você consegue fazer um trabalho incrível do mesmo jeito. Isso aí, perfeito. Melhor impossível. Então, para ensinar um pouquinho de técnica e de recurso, então, Cauê, por favor, mostre a sua tela para nós e vamos ver o que você vai... Que dica de ouro vai sair desse guri aí hoje? Assim, né, Júnior? Nós conversamos antes e você combinou comigo, deixa eu só desligar aqui meu telefone que vibrou.
Que você deu toda a liberdade para mostrar qualquer coisa. E aí eu acho importante, né? Já que a gente está falando sobre esse assunto, a gente relembrar um pouquinho o Photoshop Conference de 2019. Por quê? Nós apresentamos um trabalho super legal lá também, e é bom para aqueles que nunca foram no Photoshop Conference para entender um pouquinho como funciona o evento, a grandiosidade do evento, né? Então eu vou passar uma dica super rápida, mas tentar ser coerente, né, com a lógica do evento, que é ensinar. Nós temos uma turma de instrutores que o objetivo deles durante esses 3 dias é ensinar, realmente ensinar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Então, o Júnior lembra bem dessa imagem, né? Sim, incrível essa imagem. Então, essa imagem ela tem um pouquinho, explica um pouquinho esse conceito de imagem híbrida. Inicialmente, já é para dizer isso, né? Segundo, é para que a gente entenda o processo, né, a metodologia, os paradigmas que envolvem construir uma imagem híbrida, né? Construir uma imagem que vem desde o processo de pré-produção até a pós-produção. E um terceiro valor muito importante nessa imagem, que faz parte de 12 imagens que está na minha dissertação de mestrado, que tenta ferir um pouco no poder patético que a imagem tem para educar. E nesse caso em especial, o poder patético que quer dizer emoção, né? Que envolve os sentimentos. E o quanto uma imagem consegue transformar um processo de educação, principalmente numa área que existe tão pouco investimento, que é a educação ambiental, né? Então, como transformar esses alunos, né, esses formadores de opinião, entendendo sobre o meio ambiente e como isso impacta na vida, né? Então, essa foi uma das ideias do trabalho, e tudo começou numa reunião entre eu, meu pai e minha mãe, e a gente falou assim, ó, pai, uma das temáticas que foi baseada a ONU, né, ela tem uma agenda para 2030, estabelecendo, né, os cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente. E existem nessa preocupação da agenda até 2030, alguns tópicos que são extremamente importantes. E um deles, que envolve essa imagem, que é o desmatamento, né? Então, a minha conversa com meu pai e com a minha mãe era assim, ó, a gente precisa produzir uma imagem que tenha um apelo emocional, mas que envolva o desmatamento. E aí meu pai começou assim, Cauê, vamos fazer um mood board, né, um painel semântico, para a gente tentar contextualizar essa ideia, né? Então, o que é um painel semântico? Toda vez que a gente faz uma pré-produção, toda vez que a gente vai estudar sobre uma área, a gente procura as referências, a gente procura relações que traz essa informação e se conecta, né? Então, o que é um painel semântico? É para você estudar ângulo, enquadramento, paleta de cor, estrutura visual, conceito, né? Então, esse aqui foi o painel semântico. Qual foi a ideia que nós tivemos? Primeiro, retratar o momento de guerra, né? E quando a gente fala de momento de guerra, nós estamos falando assim, cara, você imagina numa guerra como a do Vietnã, como qualquer outra guerra, onde você tem ali ainda não se sabe quem ganhou ou perdeu, mas você tem que tentar recuperar ou reverter os valores daquilo, né? E nesse caso a gente está falando de uma guerra envolvendo a natureza. Então meu pai falou assim, e se a gente fizesse umas cabanas igual aquelas que tem da Cruz Vermelha, né? E aí a gente já separou imagens assim, né? Que lembram um pouco esses lugares onde os médicos ficam, né? Com os soldados que são impactados pela guerra, né? E aí, Júnior, essa imagem aqui, ó, virou a referência principal para a gente, né? E a gente pensou assim, vamos colocar uma árvore que está tentando, nessa guerra, reverter esses valores, né? Tentar vencer a guerra, mas que esses médicos estão cuidando, né, para que ela volte, né? Que há esperança ainda de se vencer, né? Então, esse foi o painel semântico. Em cima disso,
nós fizemos um RAF, né? Nós fizemos um esboço, né? Que foi exatamente essa imagem aqui. Então, eu acho que essa é a dica principal de hoje, né? As imagens que nós construímos, principalmente, por isso que é legal que vocês participem do Photoshop Conference, porque durante esses 12 anos, nesse caso, 13º ano, todas elas saíram de uma ideia, essa ideia se tornou um RAF, né? Então, não existe uma imagem como essa, não existe colagem com imagens capturadas de banco de imagem. Não, foi pensado assim. O banco de imagem serve para nos dar suporte em alguns momentos, mas essa imagem ela foi pensada sem ter um asset, sem ter um elemento principal feito, né? Depois de ter feito esse layout, esse RAF, e aí tem uma confusão muito grande, né? Então, ainda eu vivo corrigindo meu pai, falo assim, pai, RAF é diferente de layout, né? RAF, ele tem a função de trazer o que está na sua mente para um papel. E o layout é você aperfeiçoar isso com aquilo que você tem mínimo, né? Então, aquilo que já existe, né? Então, para a gente, fazer o layout é uma segunda etapa em cima do RAF. E como que a gente faz o layout? Em algumas vezes, eu peço para o Léo fotografar a parte. Eu falo assim, pai, já vai fotografando algumas coisas para a gente poder ir montando essa imagem, né? Então, ó, você consegue a maca, você consegue a árvore é impossível, cara. Aí, meu, imagina lá no campo, fazer uma em pé, já tivemos que levar até caminhão lá, então, você imagina uma árvore deitada. Não, então vamos fazer ela de outra forma. Aí o cenário do fundo. Vamos desmatar uma área para fotografar essa área e mostrar que o desmatamento faz mal? Não. Como que eu vou desmatar um lugar para dizer que isso faz mal? É o contrário, tem que arranjar uma forma para isso. Então, vamos pensar na logística de banco de imagem, né? Então, a gente tem uma assinatura com a Adobe Stock, né? Parceiro incrível, né? Do Photoshop, que nos ajuda muito a fazer imagens híbridas, porque eu posso criar os blocos, né? Fazer a blocagem e depois, se for aprovado, a gente licencia. É isso que é o mais legal. Então, para vocês terem uma ideia como foi feita essa imagem, né? A próxima etapa aqui, nessa cena, deixa eu ver se eu consigo pelo atalho mudar, nós fizemos esse cenário em estúdio, né? Então, assim, a gente tem que parabenizar a produção, né? Porque a produção, ela respeitou bastante algumas coisas, como o que a gente ia fazer para colocar esses penduricários aqui, como é que ia ficar a lona do fundo, a maca. Então, nessa cena aqui, a produção ela foi atrás desses elementos para a gente poder contextualizar. Algumas coisas que foram ruins para a produção, né? Pô, como achar um monitor hospitalar? Então, o que a produção fez? Foi lá e fotografou um monitor de computador mesmo. E ela plotou, isso eu achei super interessante também, que foi mandado fazer plotagem, né? E foi adesivado para dar a sensação desse monitor de frequência cardíaca, né? Eu achei super válido. Então, isso foi muito legal da pré-produção, né? E essa foto, ela já está recortada aí, mas o cenário já foi pensado assim, aqui é um fundo infinito, né? Dá para ver a área branca aqui, né? Então, isso foi construído todo em estúdio. E já prevendo que aqui iria aplicar banco de imagem, né? Então, eu acho que isso que é muito legal. A imagem híbrida é assim, você já vai construindo os seus objetos, seus assets, pensando já na aplicação. Tanto é que na hora de se produzir, olha só que curioso, ó, a gente teve que pensar na física de um tronco de uma árvore, né, para poder fazer o quê? O tecido, né, para fazer o lençolzinho aqui hospitalar, né? Então essa foi a primeira etapa. Depois de feito isso, a gente começou a fazer o layout. O que é o layout? Isso é outra dica que eu acho muito importante. Eu não sei, Júnior, como que é a sua logística, seu workflow, né? Mas aqui a gente não recorta bem feito tudo e depois faz a montagem e depois recebe a aprovação. Não. Aqui a gente recorta mal feito, bloca tudo mal recortado, para depois da aprovação começar a recortar, né? A gente não tem o hábito de recortar antes. Exato, mesmo que seja só para mim. É aquele recorte no Select Subject que agora tem aí no Photoshop, que é incrível,
Você só dá uma olhadinha, pô, assim funciona, assim vai dar certo, ou não funciona, você movimenta, não, até acertar, não, assim vai funcionar, agora vamos refinar o negócio. Exato, e a gente fala muito isso no Conference, né, Júnior? Essas ferramentas novas do Photoshop, elas vieram para os velhos do Photoshop, né? Não para os novos, né? Então, assim, cara, é brilhante isso. Isso não é para recortar perfeito, é para me ajudar a recortar de uma forma rápida uma coisa parcial para depois recortar bem feito. E aí, olha só, essa imagem foi assim, ó, a gente recortou mal feito. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu fiz uma pesquisa, eu vou até mostrar aqui, tem um videozinho, não sei se o vídeo mostra bem na transmissão aí, mas eu vou ver se... Aí você me fala aí, Júnior, se o vídeo vai caber. Então, olha só para vocês terem uma ideia aqui, né? Então, aqui já é a construção do layout já bem feitinho, né? Eu vou mostrar ele mais à frente, mas olha só, a gente vai no banco de imagem e lá no banco de imagem a gente vai trazendo as imagens, mas a gente não licencia, a gente deixa para licenciar depois de aprovado, né? Eu acho que essa é a grande sacada da Adobe Stock. Por quê? Quando você vai lá na Adobe Stock e seleciona as imagens, você consegue ter elas sem investir crédito nelas. E aí você layouta em alta qualidade, eu estou layoutando aqui em alta, eu não estou layoutando em baixa. Só que com o preview em baixa daquela imagem, né? E aí, conforme essa imagem ela é aprovada, eu venho aqui no sistema e licencio ela. Ele automaticamente conecta ao banco de imagem da Adobe Stock, eu confirmo a licença, né, que eu acho que isso é o fundamental. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o download dela em alta, já na mesma posição, com todos os layers de ajustes, com todas as ações que eu já tinha definido para essa área. Então você vai ver que daqui a pouquinho, ó, se eu não me engano, um pouquinho mais à frente, ó, ele vai atualizar lá. E aí ele já vem em alta definição, né? Então, ó, em baixa, em alta, em baixa, em alta. Então, isso é muito legal, porque aqui no processo, ó, foi exatamente isso que eu fiz. Ó. Eu selecionei uma imagem, eu selecionei uma segunda, selecionei uma terceira, selecionei essa terceira, e essa é legal de banco também, às vezes você acha duas que elas foram divididas, né? Então, você consegue depois unir de novo. E aí a gente faz uma coisa assim para tentar ambientar, que é uma camada de ajuste em modo cor, né? Para na hora de aprovar, você não ter essa diferença tonal, né? E você não ter a diferença de cor também. Então você tenta mesclar tudo e controlar a luminosidade. Então, ao invés de juntar as camadas, a gente cria camadas acima para fazer isso. Né? Então, para eu mostrar para o Léo, esse cenário, o fundo já estava meio que definido. Eu falei assim, vou mostrar desse jeito. Só que aí a gente vai dando sequência, né? Eu falei assim, eu já vou pensar em camadas de ajustes sem recortar bem feito, hein, turma? Eu vou recortando de uma forma bem grotesca. Eu venho e vou aplicando aqui o cenário, né? Daqui para cá, ó, a gente já começa a ambientar o cenário para contrastar mais com a luz lá externa. Aí faz muito sentido o que o Júnior falou, porque como que você pode dizer que você é um bom retocador se você não conhece de fotografia? A gente sabe, para aquele cenário do fundo ter aquela quantidade de luz e ser possível capturar lá, aqui dentro não podia ser claro desse jeito. Não daria. Senão viraria um HDR, não era a ideia, né? Então, a gente começa a tentar ponderar a construção da imagem levando em consideração a fotografia, como seria na real da fotografia. Aí a gente vai para o 3D, né? E aqui a gente usou, nesse caso, o Modo para fazer isso. A gente modelou a cabeça e modelou as raízes aqui, né? E nessa modelagem a gente já sabia onde encaixar, tanto é que o render eu já coloquei com a maca, já deixei um azulzinho aqui e tal, né? Para poder capturar até as voltas das cores desses lugares. A gente chama de Ray Trace isso, né? Que é o traço do raio, né? A trajetória do raio. Então a gente foi pontuando, mas isso é um layout, turma, não é a imagem final. Aí a gente esticou um pouquinho o lençol, né, para ficar mais dramático e tal, não ficar tão pequenininho ali. O monitor a gente iluminou, e aí eu falei assim, cara, a gente precisa tornar esse monitor parecer um monitor mais de hospital, né, um monitor de frequência cardíaca. Então a gente reduziu ele. Olha só, turma, como eu tô falando que é layout, ó, é tudo mal feito, ó. Tá vendo? O recorte, os fios.
eles estão todos mal feitos, nada bem feito aqui não, tá? Para ganhar tempo, né? Aí a gente vai ambientando, aplicando, o Júnior adora curvas, a gente vai aplicando níveis, curvas, para poder tentar deixar essa imagem mais coerente, luz de fora, luz de dentro. E a gente começa a trazer, como é uma linguagem de primeiro plano, né, uma linguagem mais subjetiva, tal, é muito legal você trazer a câmera para a cena, né? Então, é interessante você trazer alguns elementos de primeiro plano para contextualizar melhor, né, o cenário. Aí eu mostrei para o Léo, aí ele falou assim, legal, Cauê, tá aprovado, vamos fazer desse jeito. Aí, Júnior, começa tudo de novo, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer a você, que eu acho que vai muito que é muito coincidente com a minha. Você demora mais para fazer o layout da peça ou para terminar a peça? Nossa, fazendo layout, eu acho. Eu acho que meu tempo de pesquisa de assets, de montar o layout, é muito maior do que o refinamento no final da história, porque porque é onde você ainda pode experimentar, é onde você ainda pode tirar e colocar o que você quiser. Depois que você começa a refinar, daí ferrou. Exato. E aí, e essa é a questão. O layout, por mais longo que é o processo de criar layout, se a gente agilizar o processo de fazer o layout, a gente sabe que a gente vai ganhar tempo no refinamento. Por quê? Tudo aprovado no layout, depois eu vou lá e recorto um a um. Mas eu não vou perder esse tempo antes, porque o Júnior acabou de falar. Você pode pôr o elemento que você quiser. E aí o cliente pede para tirar esse elemento. Se você fez bem feito, dói na alma você ter que tirar esse elemento de cena. Quando você faz mal feito, você depois, se o cliente pede para tirar ou inserir, você não perdeu tempo em produzir tão bem feito. E essa é a ideia. Então, se eu tivesse que dar uma dica sobre construir imagens, em especial híbrida, a primeira coisa assim, seja mais rápido e se dedique mais a fazer o layout, não pensando em qualidade, mas sim na linguagem da cena, e depois perca mais tempo para fazer o refinamento, né? Muitas das vezes, quem está construindo imagem se dedica dias, meses para fazer um bom layout, aí o cliente reprova, aí você tem que fazer nas coxas, rapidinho, uma coisa mal feita. Então é melhor você, na sua logística, no seu workflow, dedicar mais tempo para o refinamento, fazendo um layout mais rápido. De que jeito? Você não se preocupar em refinar para apresentar o layout. Então, olha só, essa imagem, ela tem vários problemas. Aqui ela não está bem conectada, o recorte está mal feito, a sombra não está bem aplicada. Você pode ver que o render aqui, eu ainda não refinei o render, então não tem textura bem feita da raiz em toda ela. Olha o recorte aqui embaixo, como está mal feito. Né? Então, eu não posso perder esse tempo. Eu já estou até falando aqui, a qualidade do banco de imagem, eu não vou comprar essa imagem se eu não vou usar. Então, eu tenho que pensar em produtividade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que levar em consideração que eu estou vendendo uma ideia. Então, que você faça bem feito o layout, mas não levando em consideração o refinamento, e sim todo o seu poder de criação, né? E aí, aprovado isso, o que você vai fazer? Aí você começa tudo de novo. Aí a gente pega a imagem inicial, faz toda a estrutura dela. Tanto é que eu até separei aqui para ficar mais leve. Aí a gente pega e faz toda ela de novo, mas aí pontuando, né? Aí eu já tenho o cenário do fundo bem conectado, em alta resolução, né? Então aqui já foi um recorte bem melhor, bem mais feito, né? Aí depois de aprovado, isso que é importante, não é antes. Aí Sim. A gente faz o quê? Todo aquele recorte da tenda bem feitinho. Aí a gente começa lá no monitor, você vai ver agora que não tem nenhum vestígio do caninho anterior ali, eu esqueci o nome, dessa mangueirinha anterior, né? Já foi retocado. Quer dizer, você imagina o trampo que é você mudar o ângulo dessas mangueirinhas Sim. de um lugar para outro, né? Então, porque ali tem bastante trabalho, tem reconstituição do fundo, tem reconstituição da maca, ajustar o tamanho do monitor, ajustar as mangueiras ali dos catéteres, não é pouca coisa que tem que mexer, né?
E isso é pouco discutido, né, Júnior? Normalmente a gente vê o antes e depois e não é tão bem explicado o trabalho que dá, né, nesse momento, né? A gente tenta ver isso no layout e a gente não começa a ver mais nas peças finais. E existe uma tendência muito grande nas imagens feitas para a rede social que você não dá zoom, né? Você não vai lá na Sim. rede social e fala assim, vamos dar um zoom, vamos ver como é que ficou a qualidade disso. Você não faz isso lá. Então, as pessoas começaram a não ter mais essa percepção de qualidade, de bem recortado, né? E bem feito, bem aplicado. Aí aqui já começa o render, né? Aí aqui a gente já começou a encaixar melhor. Aí aqui a gente já começa a fazer uma aplicação, ó. Dá para perceber, ó, antes, né? Eu vou até aproximar aqui mais, ó, principalmente essa área antes e depois, ó, a gente já começa a texturizar mais o retoque dessa área, e aí a gente começa a iluminar, e aí aqui embaixo, ó, aqui é muito legal também de se ver, deixa eu trazer o zoom. Você imagina assim, ó, a gente teve que trazer, se eu estou num campo, numa guerra, eu tenho que trazer as texturas lá de fora aqui para dentro, né? Não tem jeito. Então você tem que saber isolar essa área, né? E aí realmente você vai se dedicando mais para fazer esses retoques nessa área, né? Lá no Photoshop Conference a gente fala do Blend If, da forma como a gente retoca e tal, e recorta essas questões. A gente faz a ambientação, agora mais pensada, mais pontual. Uma coisa que a gente Deixa fala... eu até abrir um parênteses nisso. Eu falo para os meus alunos, todo mundo me pergunta nas aulas, como é que recorta cabelo, Eu disse, gente, recortar cabelo é fácil, tem trocentos tutoriais, vários jeitos de fazer, cara. Vai recortar farinha, vai recortar pó, sujeira. Aí é onde que tá o desafio. Exatamente, cara. É aí onde o bicho pega. E é curioso, né? Porque existem técnicas para cabelo, mas para pó varinha cada vez menos, né? Então, é até legal a gente pensar, né? Vamos fazer algumas coisas assim. E falando, né? Que é outro ponto que você trouxe para nosso bate-papo, é assim, a visão fotográfica, né? Vocês podem perceber que a maior parte das imagens feitas que o pessoal chama de imagens de alta qualidade, né? Que é o tal do render, quando puxa, agora fugiu. High-end? High-end, isso, Você pode perceber que o que pega e que é bem feito, o que é bem feito no high-end é os especulares, né? E o especular, ele é muito pensado na fotografia. Por que eu parei aqui nesse lugar aqui? Porque o que é o especular, né? Uma coisa que é difícil de explicar, né? O especular, ele não é o reflexo. Ele, além de ser o reflexo, ele é o ponto da fonte luminosa que iluminou aquele reflexo. E que o fotógrafo, ele toma todo o cuidado para fazer esses desenhos, tá vendo? Ó, você pode perceber que esse branco, se a imagem for muito escura ou se ela for pouco escura, esses brancos, eles nunca podem estar acinzentados. Eles têm que continuar sendo brancos. Por quê? Isso não é uma área clara e escurecida. Isso é um especular. E é isso que faz toda a diferença numa das passagens do render, quando você pensa em fazer o lance de sombra, né, o lance de construção da imagem, tentando trazer esse realismo, né, que são os especulares. Por exemplo, no plástico você tem um especular diferente. Você pode perceber ó, que por mais que você escurece a imagem, o especular ele não fica mais escuro, né? Ó, a pá aqui, ó, ela não tem especular, ela é fosca, mas você pode perceber que o metal aqui atrás tem, ó. Então é uma coisa que a gente discute fisicamente, é o que o meu pai falou, a gente tenta explicar os porquês das coisas, não é simplesmente mostrar o antes e o depois, né? Eu poderia mostrar aqui inúmeras técnicas, inúmeras ferramentas que o Júnior brilhantemente ia mostrar melhor que eu, né? Mas o que eu acho importante é acrescentar as ferramentas, é esse conhecimento técnico do porquê, né? É isso que forma, né, a estrutura da imagem, né? E aí aqui a gente vai cada vez mais construindo passagens de luz e sombra, e no finalzinho ainda a gente pensa numa coisa chamada fog, que eu acho que isso aqui é a dica mesmo, na prática, sem ser todo esse conhecimento técnico por detrás da imagem, né? Quando a gente fala de fog, tem várias formas de se fazer fog, mas existe uma
Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai varrendo, né, o tempo todo com o nosso aprendizado, e a gente vai peneirando nessa varredura alguns assuntos, né? E um deles é que toda imagem ela tem que ter uma característica atmosférica do lugar. Então, lá no fundo, você tem uma mata sendo queimada e você tem fumaça. Isso é uma característica atmosférica daquele lugar, né? O pôr do sol é uma característica atmosférica. A gente só consegue ver laranja, vermelho, graças à atmosfera. Se não tivesse atmosfera, não ia ter essas cores, né? Se você for estudar a história física das cores, você vai perceber que o azul ele tem um porquê ser, o vermelho tem um porquê. E quando você vai fazer uma imagem híbrida, né, ou você vai fazer uma montagem, você vai fazer uma fusão, você tem que trazer essa atmosfera para cá. E eu falei assim, pai, eu vou fazer o seguinte, lá no Conference, eu vou mostrar para a turma que existe um filtro feito pela Digital Filmes para a área de filme, chamado RACE, né? E esse filtro RACE, ele é muito usado para efeitos especiais em filme. Mas por que não usar na edição? Né? Por que não selecionar esse carinha aqui e falar o seguinte, Photoshop, vamos aplicar isso numa foto. Então aí esse plugin que, né, a gente adquire paralelamente do Photoshop, né, se eu não me engano ele custa, acho que é 60 ou 70 dólares. Qual que é a função dele? Ele cria um ponto luminoso e ele mapeia as altas e baixas luzes como se fosse uma luz de recorte, uma luz contrária. Se eu mudar esse ângulo, essa bolinha aqui de lugar, eu vou mudar ela de lugar, ó. Vou começar a trazer ela para cá. Qual que é a função desse ponto? Ele vai tentar mapear na imagem a área de obstáculo, que a gente chama de sombra, e vai começar a traçar a luz partindo do princípio desse obstáculo. Então você imagina que eu pontuei o rays para que ele faça a iluminação vindo lá de fora, mas que ele levasse em consideração o efeito atmosférico daqui. E aí você tem os seus bloqueadores, que são os objetos mais escuros. E aí você tem, né, no Ray você consegue controlar o comprimento, né, o quanto você quer mais ou menos esse raio, né? Você consegue controlar a intensidade, você consegue controlar a cor. Fala assim, ó, não, eu não quero essa cor, eu quero um levemente amarelado, né? Você consegue controlar a cor e assim por diante. E aí você aplica na imagem, né? Fala assim, eu vou validar isso na imagem. Apliquei na imagem, ele vai gerar toda essa estrutura que você pode usar numa camada com máscara. E aí você ainda, em cima disso, você refina a imagem, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês depois que ele renderizar. E realmente eu abri a imagem lá do Photoshop Conference, que isso é um outro detalhe, hein, turma? Lá no Photoshop Conference, isso tudo é feito ao vivo e a gente faz em alta. É alucinante isso, é coisa maluca mesmo. Então, a imagem aqui tem 10 mil pixels por... Ó, tem 9.500 pixels por 6.000 pixels, isso em alta, né? Então, você imagina, esse mundo de camadas aqui, ó. Vendo? Então, ele gerou, e aí nessa camada aqui eu vou refinando, vou com a máscara refinando, né? Eu já fiz isso, não vou perder o tempo aqui, perder esse tempinho no nosso bate-papo, mas olha só, dá para perceber aqui que você vai pondo esse efeito atmosférico aonde você quiser, né? E aí, cadê você? Aí você, ó, quer ver? Peraí que tá demorando agora, aguenta aí. Tô pesado, né? Então, olha só, antes, aí eu vou dar um zoom aqui, ó, pra gente ver esse ups. Oh, ixi, agora o negócio é pesado. Ó, para você ver aqui o antes e o depois com efeito atmosférico. Olha que curioso, ó. Tá vendo? Ele cria uma sensação, principalmente, olha essa área aqui que deveria ser preta e aí daria uma sensação ruim, porque parece tudo é bem recortado, mas não dá liga, né? O efeito atmosférico, ele conecta, né? Ele, de certa forma, ele abraça com a luz a imagem, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente, no curso híbrido, fala que do estudo de luz, uma das etapas é você falar do efeito atmosférico, né? E é isso, Júnior. Tá bom? Você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, perfeito. Lindo demais. Fico muito agradecido e lisonjeado por você mostrar realmente um processo que você realmente apresentou no Conference. Eu estava lá, eu vi a imagem, eu curti a imagem, e a galera que vai
está assistindo a gente com certeza vai curtir todo esse workflow, todo esse pensamento para ir construindo a imagem, né? Então, e algo que eu sempre falei para os meus alunos, que é importante, que é conhecer as coisas, como você mesmo falou, eu tenho que entender da atmosfera, como é que ela interage, como é que ela funciona para conseguir fazer isso de uma maneira crível, que quem olha a imagem compre realmente a ideia, né? E o mesmo eu digo quando eu vou fazer um 3D lá no Dimension, eu digo, cara, eu estou fazendo uma textura de madeira e ela vai ser invernizada. Cara, eu tenho que entender como que funciona uma madeira invernizada, se ela é fosca, se ela é polida, se ela é lisa, se ela é áspera, como que a luz se comporta quando bate nela, como que é a sombra disso, para depois dizer para o software, através do sistema, como que isso vai funcionar. Então a gente acaba tendo que estudar muito, muito além do software. Uma coisa curiosa, só para complementar, Júnior, eu estava fazendo um dos cursos que eu fiz de 3D com o Flávio, né? O Flávio falava uma coisa que eu achava super legal. Ele falou assim, para você fazer alguma coisa em 3D, você tem que segurar ela na mão, sentir a textura, imaginar como essa textura seria, né? E aí você sente, você tem que trazer isso pro analógico, você tem que criar analogia, né? Isso faz muito mais sentido, né? Então, qualquer processo de ensino, as experiências físicas, elas são muito importantes. Com certeza, com certeza. Então, gente, queria agradecer para vocês muito, muito obrigado mesmo por vocês tirarem esse tempo para a gente conversar, que foi muito esclarecedor, foi sempre muito bom, muito divertido, muito cheio de conhecimento. Obrigado novamente. E deixo o final do nosso vídeo aí para vocês darem seu recado para a galera que está assistindo, falem um pouquinho mais como adquirir, onde adquire o curso de vocês para assistir online. À vontade aí para vocês dois, então. Bom, Júnior, obrigado, muito obrigado por ter convidado a gente. Você sabe que a gente gosta muito de você, a gente gosta muito daquilo que a gente faz, né? Então a gente tem um prazer muito grande em ensinar, isso é uma coisa que vive com a gente, né? E além de agradecer você, convido a todos, né, que participem do Photoshop Conference, esse evento maravilhoso que está chegando. E acessem o nosso site, visite o nosso site, dê uma olhada nos nossos cursos e nos acompanhe, né? Cauê, você é grande cara para fazer propaganda. Olha só, eu sou um mercenário aqui. Não. Turma, primeiro assim, eu tenho que dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse pro Júnior, né? Mas o Júnior é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente vivem, transpira Photoshop, Adobe, né? Assim, é uma das pessoas que, se eu tivesse que dar de opinião, e eu vivo orientando os meus alunos, falo assim, cara, segue esse cara. Júnior é uma pessoa incrível, não é à toa que ele é o embaixador do Photoshop Conference, né? Quem que é o Photoshop Conference? É o maior evento de Photoshop da América Latina. Então, se nós temos o Júnior como embaixador do Photoshop Conference, e o Photoshop Conference é o maior evento da América Latina de Photoshop, né? Que por detrás dele nós temos o Papa do Photoshop, que é o Alexandre Kise, é um dos caras que mais conhece Photoshop no mundo, é um dos caras que, junto com o Júnior, trouxe para a vida dele Photoshop, né? É aquele que reuniu com todas as forças pessoas queridas, pessoas e profissionais capacitados para explicar aquilo que é a vida dessas pessoas, que é o Photoshop, né? Então, assim, o idealizador Alexandre Kise tornou possível a idealização de tantos outros profissionais da área, né? E o Photoshop Conference, ele é transformador, né? É uma coisa que eu te desafio, você ir no Photoshop Conference e você falar na minha frente, mandar no meu WhatsApp, aonde for, que o Photoshop não transformou sua vida, que foi mais um congresso. Eu te desafio.
Eu te desafio a que você ir e você perceber se esse Photoshop é simplesmente só uma Photoshop Conference, simplesmente mais um evento, mais um congresso, ou é algo que transforma a sua vida. Eu falo muito isso e assim, na pele, o Júnior tem uma tatuagem de Photoshop, né, Júnior? Com certeza. Cara, eu vivo falando isso. Então, assim, é uma referência que eu tenho, Júnior. Eu agradeço demais a sua amizade e a gente está tão perto, né? Que por mais longe nas cidades que nós estamos, né, nos estados, mas eu sei que eu posso confiar em você e a gente pode trocar figurinha, né? Então, obrigado por essa oportunidade, né? E aí, turma, a gente vive falando de live, né? Nós estamos falando na live. Eu gostaria muito, né, se o Júnior me autorizar, para que a gente divulgasse essa live, principalmente a que o Júnior participou. Tá autorizado. Opa, fico muito feliz. A gente tem, né, lógico, vocês vão conhecer nosso site, grupoluz.com.br, vocês vão ver que tem a área de trabalhos e treinamentos, não é só treinamentos e também não é só trabalhos, mas nós estamos nessa fase da pandemia, como a gente reduziu muito a nossa carga de curso, né? A gente falou assim, vamos concentrar, já que está longe, né? A gente não está fazendo palestra, a gente está perto e tal, vamos aproximar isso online. E a gente começou a fazer lives. Então, toda semana a gente chama um amigo querido nosso e esse profissional, ele fala um pouco sobre o mercado, sobre a edição e tal. E o Júnior participou, né? E foi uma das lives que teve foi a que teve maior audiência, né? E foi a live, que as pessoas mais elogiaram não a didática só, mas os tutoriais, né? As dicas que o Júnior trouxe. Teve uma das dicas que o Júnior apresentou, que foi a dica que ele mostrou no Photoshop Conference, que, assim, mudou minha vida, né? E eu não vou falar qual é a forma, né? Eu não vou falar a extensão, mas o Júnior, com uma única letra, numa única extensão, ele mudou minha vida. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem a live para vocês verem como é importante esse Photoshop Conference. E é lógico que na outra dica que ele deu muito legal foi exportar múltiplos arquivos. Então, quem está no mercado de criação, que depende de fazer peças para todas as áreas, o Júnior foi lá e deu uma solução muito interessante para todo mundo poder fazer isso mais rápido. Então, essas duas dicas, assim, o pessoal amou. E eu gostaria que vocês conhecessem, que se chama, né? No YouTube vocês vão encontrar Grupo Luz, cursos e treinamentos, porque existe um Grupo Luz, uma banda evangélica, tá? Então, é o Grupo Luz Cursos e Treinamentos. E vocês vão perceber lá que nós temos uma playlist chamada Luz com Café, que é esse bate-papo que nós estamos fazendo toda semana, essa live que a gente faz toda semana. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, toda semana que tiver uma live, vocês ficam sabendo. E uma delas foi o Júnior que apresentou. Então, turma, é isso. Muito obrigado. Espero vê-los no Photoshop Conference. Meu desafio está em pé. Eu faço questão, quem for e me provar depois que o Photoshop Conference não mudou sua vida, eu prometo que a gente pode fazer uma negociação aí e a gente faz alguma coisa se você me provar isso. Mas eu tenho certeza que o Photoshop Conference transforma a vida de todo mundo, né, Júnior? Com certeza. Novamente, muito obrigado a vocês dois pelo espaço, pelo tempo. E galera que está assistindo a gente, então, Photoshop Conference em setembro, segue Léo, segue Cauê. Vai estar aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para o canal ali para vocês acompanharem as lives, para vocês acompanharem os cursos do Grupo Luz também. Valeu, gente, muito obrigado. Sigam o canal e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Então, galera, espero que tenham curtido o bate-papo, que o Léo e o Cauê são duas pessoas incríveis, dois profissionais incríveis, eu admiro muito, como eu já falei no início desse vídeo. E, gente, se você gostou, curte aí, compartilha, comenta aí no vídeo o que você achou, dá sugestão de quem você gostaria que a gente entrevistasse ou outros conteúdos que eu possa colocar aqui no canal. E segue o canal, clica no lembrete, bate palma, fica feliz e, gente, bola pra frente. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Falou!